E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e nesta série nós vamos abordar os primeiros conceitos a serem compreendidos e os primeiros passos a serem dados para que você tenha uma experiência consistente e principalmente consciente na migração para o gerenciador de janelas e 3WM. A série vai ser dividida em 7 tópicos, onde nós começaremos ainda neste vídeo falando sobre os conceitos básicos. No próximo vídeo nós vamos fazer um passeio pelo I3WM e, em seguida, nós vamos explorar as configurações iniciais, também chamadas de configurações padrão. Depois disso, nos 4 vídeos seguintes, nós vamos trabalhar as personalizações, personalizando ações básicas, espaços de trabalho, comportamento de janelas e, por último, o painel. Se você considerar que a operação do seu GNU Linux pelo console TTY é o que a gente chama de modo texto, o modo gráfico será quando a operação for feita através de elementos de interfaces gráficas, que a gente também chama de GUI, como janelas, ícones e outros elementos gráficos. No modo gráfico, também chamado de ambiente gráfico, nós temos programas responsáveis por exibir as molduras das janelas ou decorações de janelas e oferecer meios para executar ações com essas janelas, como mover, maximizar, minimizar ou gerenciar os seus comportamentos. Esses programas são chamados de gerenciadores de janelas e eles podem ou não fazer parte de um conjunto maior de programas chamado de ambiente de trabalho ou DE, Desktop Environment. A principal diferença entre um ambiente de trabalho e um gerenciador de janelas é que o gerenciador de janelas é responsável apenas por exibir e fornecer as ferramentas para que as janelas sejam manipuladas, enquanto os ambientes de trabalho integram a execução de diversas outras ferramentas para as mais variadas finalidades, e isso inclui um gerenciador de janelas. Por exemplo, o ambiente de trabalho XFCE é composto pelo gerenciador de janelas XFWM4, um gerenciador de seção, um gerenciador de arquivos que também controla o que é exibido na área de trabalho, o tunar, um painel configurável que pode receber diversos plugins, um gerenciador de energia, um menu de aplicativos, um daemon de notificações e por aí vai. Tudo criado para trabalhar em conjunto com outros programas e assim compor um ambiente de trabalho consistente que alguns chamariam de completo. Pessoalmente, eu só aceitaria o termo completo se ele se referisse à média das funcionalidades buscadas pelos usuários de ambientes gráficos. Afinal, ser completo ou não é algo diretamente ligado ao que nós queremos que o sistema forneça quando operado em um ambiente gráfico. Nem todo gerenciador de janelas é funcional se utilizado sem os demais componentes de seu ambiente de trabalho de origem, mas existe uma infinidade de gerenciadores de janelas que foram criados especificamente para serem utilizados de forma independente, deixando que a pessoa utilizadora decida o que instalar para ter as funcionalidades que quiser, compondo assim o seu próprio ambiente de trabalho. Com essa premissa, nós temos gerenciadores de janelas como o OpenBox, o Fluxbox, o AwesomeWM, o Notion e, entre dúzias de outros, o nosso I3WM. Em comum, todos eles compartilham do princípio de que o usuário é quem sabe das suas necessidades e será perfeitamente capaz de fazer as próprias escolhas com racionalidade e consciência.
Isso quer dizer que a opção por um gerenciador de janelas requer algum tipo de conhecimento do sistema, muita disposição para pesquisar e aprender, objetivos bem definidos e a capacidade de pensar com método na hora de enfrentar as dificuldades e solucionar problemas. E aqui vale uma observação: muitos componentes de alguns ambientes de trabalho, como o XFCE e o LXDE, podem ser utilizados em conjunto com gerenciadores de janelas, sem arrastarem nas suas instalações um monte de dependências. Por isso é importante conhecer essas opções, fazer testes, para poder decidir quais opções serão instaladas no seu gerenciador de janelas. As interfaces gráficas com base na metáfora das janelas existem desde 1979, com o lançamento da estação de trabalho PERC da Xerox, mas elas só foram massivamente popularizadas pelos produtos da Apple, da IBM e da Microsoft. Na sua maioria, essas janelas eram programas emoldurados graficamente que flutuavam uns sobre os outros. Esse paradigma ficou tão entranhado na nossa cultura computacional que até hoje é isso que a maioria de nós imagina quando pensa em janelas, as janelas flutuantes. A maioria dos gerenciadores de janelas que seguem o paradigma das janelas flutuantes se ocupa quase que exclusivamente de apresentar as decorações das janelas e responder aos comandos de usuário. Na prática, portanto, quem gerencia todos os outros aspectos ligados às janelas, como posicionar, organizar as janelas, minimizar, maximizar, restaurar, dar foco, mover, fixar, enfim, é o próprio usuário. De todos os problemas funcionais desse paradigma, talvez o mais crítico seja a inevitável sobreposição das janelas. Em vez de reconhecer que isso era um problema, os desenvolvedores da maioria dos sistemas comerciais decidiu enfeitar o pavão e acabou inventando um outro paradigma, o da mesa de trabalho, ou desktop, em que a tela do monitor seria equivalente ao topo de uma mesa, o desktop, onde haveria diversos documentos espalhados, que são as janelas. Até certo ponto, são metáforas que geram uma sensação de familiaridade entre os usuários, que acabam comprando a ideia quase sem reclamações ou questionamentos. Para quem ainda acha que a Microsoft inventou a computação, foi a Xerox, novamente, que percebeu que a sobreposição de janelas era um problema e, ainda em 1981, lançou a primeira interface gráfica com janelas dispostas lado a lado. Apenas os diálogos de interação com o usuário eram apresentados sobrepostos, e é assim mesmo que deveria ser. Alguns sistemas operacionais integram a produção das suas próprias interfaces gráficas. No lado Unix da vida, porém, o sistema responsável por oferecer serviços gráficos, tradicionalmente o X-Window System, hoje Xorg, não força a adoção de um sistema de gerenciamento de janelas específico. Em vez disso, o X funciona como um framework para o desenvolvimento de gerenciadores de janelas. Graças a isso, outros experimentos puderam ser feitos e outros paradigmas puderam ser desenvolvidos. Entre eles está o experimento da Siemens com o seu RTL Tiled Window Manager, lançado em 1988, que foi o primeiro a implementar algum tipo de gerenciamento de fato com estratégias e regras para a disposição e dimensionamentos automáticos de janelas lado a lado, ou, como eu prefiro dizer, janelas ladrilhadas. Também vale observar que nós não devemos confundir gerenciador de janelas lado a lado com layout lado a lado, razão pela qual eu prefiro dizer gerenciador de janelas ladrilhado. A disposição lado a lado é oferecido pela maioria dos gerenciadores de janelas flutuantes.
mas ainda são janelas flutuantes, só que redimensionadas e organizadas lado a lado.